2, 3. Bom dia, meus amigos. Eu, Fernando Lopes, de novo aí no seu vídeo, no seu celular, nas suas redes sociais. Estava conversando aqui com o Dr. Robério, mas antes eu quero dizer que hoje é o dia 21 de novembro de 2022, segunda-feira. Estava conversando com o Dr. Robério sobre o malandro e o mané. Quando o mané vem saber que é mané, o malandro já tirou vantagem em cima dele. Então eu acho que o ministro Luiz Roberto Barroso e o Randolfo Rodrigues, repetindo a frase do ministro, o senador foi lá no Cairo, e o ministro lá em Nova York, eles confundiram. Porque o malandro faz um trabalho bem feito para pegar o mané. Agora eu acho que o trabalho aí para pegar o mané foi difícil. Será que eu sou mané? Dr. Roberto Barrocas é mané? Vê aqui essa coisa. A trama que foi armada para botar um elemento condenado, ele não é inocente não. Ele foi condenado em 2 instâncias e um tribunal especial. Descondenado, mas essa condenação dele continua dentro de mim, dentro de qualquer cidadão brasileiro. Entendeu? Ninguém tira essa condenação desse cara pela forma abrupta como foi feita, uma verdadeira malandragem, pensando que todos nós somos mané dessa malandragem. Então, está tudo evidenciado, tudo claro, tudo claro. Vocês vejam que a população não aceita uma pessoa que já, antes de assumir, já mostrou que é corrupta, porque aceitar viajar num jato particular para o Egito e depois para Portugal, jato de propriedade de um indivíduo que foi condenado como corrupto, basta ler o artigo 317 do Código Penal, que eu já disse isso 1000 vezes. Lá, no Cairo, o senador Randolfo Rodrigues foi assediado por manifestantes que não gostam da bandeira vermelha, e ele não teve outra saída a não ser repetir a mesma frase do Barroso. Já perdeu, mané, já perdeu, mané. Que eles não têm outro argumento. Tanto o senhor ministro Luiz Roberto Barroso de Nova York não teve argumento para responder aquele cidadão, ou aquela mulher, sei lá, que indagou a respeito de normas da democracia brasileira manchadas pelo desastroso governo de 16 anos do PT. Porque o Michel Temer foi puxadinho do PT porque ele não recebeu o voto como presidente. E aí diz, não, já perdeu, mané, não amola. Bom, aí o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, orgulhoso presidente da República eleito pela trama, vai a Portugal e lá foi recebido com aquele coro. Lula ladrão, teu lugar é na prisão. O que vocês querem mais? O nosso presidente Bolsonaro gritava dia e noite, toda hora, todo minuto, estou sendo ofendido, tudo, e ele nunca foi senhor de ir, a não ser dizer isso, dançando sempre no toque da democracia. Agora está em silêncio, abafado, naturalmente bem orientado, porque nós temos que ficar mesmo calados para vermos o que vai acontecer, porque o Brasil não aceita essas promessas, entre aspas, de um indivíduo que destruiu o Brasil e quer reconstruir o Brasil
Só essa PEC aí do fura-teto já é uma desgraça para o povo brasileiro. Criar mais 3 ministérios para nós pagarmos a malandragem desses ministros que não vão fazer nada. Colocar a Luiz Mercadante de novo, esse Paulo Bernardo que foi preso, era marido da Gleice Hoffmann, foi solto, e os processos dessa gente todinhos, os processos estão lá guardados. Agora vamos à trama que foi feita. Como é que um homem como o Bolsonaro, em todos os lugares do Brasil inteiro, chegou em tal canto, a multidão, mito. Na Avenida Paulista, 7 de setembro do ano passado, 7 de setembro deste ano, a multidão em todo o Brasil fora Paulista, além da Paulista, Copacabana, lá em Londres, lá em Nova York, na ONU, a multidão não pode ferir a isonomia, porque mostrar as imagens de um presidente popularíssimo e vai haver ferida lá dentro. Porque o outro não pode fazer povo no meio da rua, porque a negada chama ele de ladrão. Quer dizer, isso aí é o quê? Então, tudo foi feito, constrangimento do povo brasileiro, pelo senhor, especialmente o senhor ministro Alexandre Moraes, a galhofa que se fez com aquele voto da Carmen Lúcia, que além de lascar, que levou Roberto Jefferson àquela situação. Aí, se o Roberto Jefferson disse aquele palavreado com a Carmen Lúcia, censurando-a por um voto, não, censura, mas é provisória. Se ele fez aquilo, e tem sido a postura da senhora ministra Carmen Lúcia, agir dentro do que manda o artigo 145, parágrafo único do Código Penal, era o que ela tinha que fazer. Não tinha havido o que houve. O que queria o senhor ministro Alexandre Moraes, lado contra a população brasileira, não foi jogo de xadrez, foi, vamos dizer a palavra deles, foi uma criação de malandros que não souberam enganar nós que somos o quê? Somos mané. O malandro que é malandro, ele faz a malandragem bem feita. E o mané só descobre que é mané depois que ele cai no golpe. Golpe do malandro. Mas fizeram tão mal feita a malandragem que os manés estão todos acordados. O Brasil está acordado. Olha, eu disse muitas vezes, querem empurrar o Lula na goela da gente, do povo brasileiro. E não vão conseguir não, viu, pessoal? Aguardemos os acontecimentos, não precisa falar, não precisa adiantar nada. O Brasil, pelas informações e as notas dos militares, nós estamos garantidos por uma força poderosa, em primeiro lugar, Deus, e em segundo lugar, o que dizem as Forças Armadas nas diversas notas. Aguardemos. O que nós vamos aguardar? Por que o senhor ministro Alexandre Moraes ainda não fez a ata de lacração das urnas? Porque ele ainda não diplomou. Qual é o dia da diplomação? Diplomação do cara lá. Pensa aí, pessoal. Então, o PL, que é o Partido Liberal, está todo montado para impugnar. Porque impugnar é obrigação, sabe por quê? Para evitar pré-exclusão. Essa impugnação é prevista no artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal, já disse isso várias vezes, 15 dias para a impugnação. Aí vamos ver o que vai haver. E com essa impugnação, vamos ter que ver a abertura desse código-fonte, desse misterioso código-fonte. Aquele mesmo código-fonte que em 2018 o hacker invadiu
Rosa Weber, ministra, hoje presidenta do Supremo Tribunal Federal, era a presidenta do TSE, e ela mandou apagar tudo. Quando o inquérito estava em plena instauração, por ordem dela, a Polícia Federal quis identificar o hacker e ela informou que era impossível porque uma empresa privada apagou tudo que o hacker fez dentro do código-fontes. Isso aí, foi ela, porque se ela não tivesse permitido, nem tivesse mandado nada, ninguém sabia de nada, nem tinha nada determinado para apagar. E por que apagaram o rastro do hacker? Medo da verdade, porque não deixaram que o serviço de engenharia cibernética das Forças Armadas estivessem presentes na hora da apuração, abrindo o código-fonte, ver se o código está funcionando nas suas 17 milhões e tantas mil linhas de ligações. Por que não deixaram? Por que não mostraram aos militares que o código-fonte do dia da apuração era o mesmo que eles exibiram de longe? Olha, o senhor é militar, o senhor é fiscal, o senhor é partido político, vocês só podem olhar para o código-fonte, de longe, está aqui o papel e a caneta, mais nada. Por que fizeram isso? Por que o senhor Luiz Roberto Barroso foi agilizar lá da Câmara Federal a não aprovação do voto impresso na urna eletrônica? Porque o senhor Luiz Roberto Barroso divulgou e os outros divulgaram também de que o voto impresso era um retrocesso, era, inclusive, dentro do próprio Congresso Nacional, ficou dito que o voto impresso iria quebrar o sigilo do voto. Quebrar o sigilo do voto, né? Quer dizer que nós, nas urnas de papel, vamos dizer assim, urna de, como é o nome de, sei lá, aquela célula de papel era quebra de sigilo de voto. Quebra não, meu amigo, isso é enganação. Os manés não se enganaram não, rapaz. Por quê? Porque quando o voto é impresso e jogado na urna, ninguém sabe de quem é aquele voto. Eu me lembro, participei de muitas eleições, apurações, inclusive dentro do local de apuração como repórter e como advogado, impugnando votos ali. Voto, a lei 9504 diz que você pode impugnar o voto na hora. Abre a urna, joga um monte de cédula ali, voto por voto, candidato. Aí quando a urna cai os votos todinhos, ninguém sabe quem foi que marcou aquele candidato, ninguém sabe. Dizer que isso é quebrar o sigilo do voto. Outra, se a lei diz que eu tenho o direito de impugnar o voto na hora que está sendo lançado, aberto, visualizado, como é que eu vou impugnar o voto de urna eletrônica, rapaz? Que aqui não pediram emprestado das urnas do Paraguai, do México. Agora já está evidenciado aí, mais de 450 mil urnas. Já tem uma perícia feita aí, uma auditoria feita. Essas 450 mil urnas estavam todas bichadas. Está nas redes sociais. Agora, vocês vejam, o negócio é tão feio que a vontade do João Dória, o todo-poderoso João Dória, que viu a desgraça na vida dele política, vida política, que ele foi mostrar ao povo lá nos Estados Unidos, reservando de logo para os empresários e para os ministros, 6 ministros supremos, reservar vaga em hotel em setembro para discutir a economia do novo, política econômica do novo governo. No governo seria o Bolsonaro. Aí
De repente mudaram, vamos discutir a democracia brasileira. A democracia de quem? Do Alexandre de Moraes? A democracia do Luiz Roberto Barroso? Do Luiz Edson Fachin? Do Ricardo Lewandowski, aquele presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, que foi para presidir o Senado na cassação da irrequieta Dilma Rousseff, e ele resolveu revogar o parágrafo único do artigo 52, que obriga automaticamente na Constituição Federal que o presidente cassado também fica suspenso por 8 anos, não podendo exercer qualquer função pública. E ele rasgou essa parte. A democracia do senhor Luiz Edson Fachin, que diz que quem vai fiscalizar a apuração são as Forças Desarmadas. A democracia do Toffoli, que instala um inquérito de ofício, inquérito do fim do mundo, e bota outro sem o sorteio normal do Supremo Tribunal Federal, desde o dia 14 de março de 2019, a democracia do ministro Alexandre de Moraes, que vive prendendo o cidadão brasileiro que porta a bandeira verde e amarela, que fala a verdade. A democracia de um ministro que manda prender um ativista, um caminhoneiro Zé Trovão, o Hector Macedo, jornalista, um ministro que manda bloquear contas de empresários para fazer o que fez com 8 empresários, porque estavam falando dos atos, pedindo voto. Eu posso pedir voto, posso não? É horrível. Aí, tudo isso, o pior, o ápice da coisa, que o mundo inteiro não engole essa condenação do Daniel Silveira, a suspensão dos seus direitos políticos, porque o senhor ministro Alexandre de Moraes, bem assessorado por seus colegas, resolveu revogar o artigo 53 da Constituição Federal, em parceria com o senhor Arthur Lira, com o senhor Rodrigo Pacheco e com outros ministros. Então, senhores, o que eu acho é que a malandragem não caiu na nossa carapuça. O Brasil não aceita malandragem. Nós não somos manés. Porque o mané só é mané porque ele é enganado pelo malandro, ele vai embora para casa, não sabe nem quem é mané. Quando ele chega em casa, que puxa, eu fui vítima, aquele cara me aplicou um golpe, tudo, entendeu? Aí vai chorar sozinho as lágrimas. E o malandro por seu tudo apaga, aquele ali é o mané. Mas o mané, viu, Luiz Roberto Barroso? O mané não é o povo brasileiro. Viu, seu Randolfo Rodrigues, você é o cara que eu vi de maior galanteio da imoralidade da política brasileira, e que, se Deus quiser, o povo do Amapá vai botar você para correr, que você só tem mais 4 anos. E seu de Pacheco, você não pode ser reeleito presidente do Senado, porque você é um covarde. O senhor Arthur Lira é outro, não pode ser eleito. O Brasil precisa da defesa nossa, precisa da força moderadora. Palavras dos 3 comandos militares, que as Forças Armadas sempre agem com a força moderadora. Nós precisamos disso. Nós somos democratas. Eu não sou bolsonarista. O Bolsonaro vai passar ou já passou, entendeu? Mas a minha vida é numa roupa verde e amarela. O meu sangue é da bandeira brasileira do patriotismo. Doa a quem doer. Eu vivi em paz, longe dos assaltos, longe da droga, longe das armas do meu ouvido durante o regime militar. Depois disso, desde o momento em que Sarney assumiu o governo brasileiro, vem piorando cada dia mais
a ponto de eu ter sido 10h30 da manhã, no ano de 2002, eu vinha da Rádio Primeira Capital de Aquiraz, 10h30 da manhã, para uma venda de caratilápia de um amigo meu, e o bandido de arma na mão jogou o revólver no meu pescoço, me empurrou para dentro do estabelecimento, tomou todo o dinheiro do moço que vendia os peixes, e eu com medo do tiro no meu ouvido, o revólver encostado no meu pescoço. Isso nunca aconteceu quando os militares nos davam garantias, a garantia da segurança pública. Não podemos suportar mais 65 mil homicídios no Brasil, afora os colegas daqueles que dizem, roubar um celular para comprar droga, comprar bebida, comprar o que comer. Enquanto ele diz isso, o pobrezinho que teve o seu celular roubado por um jovem, esse aí vai para casa chorando porque não tem dinheiro para comprar um celular. Esse cara quer ser o presidente do Brasil. Esse cara aí é que elogia a Nicarágua, elogia a Venezuela, o Maduro, elogia o Foro de São Paulo, elogia a Cuba, elogia a Argentina. A própria Argentina fez um relatório da fraude nas urnas eletrônicas do Brasil e a negada guardou em silêncio. Mas o Brasil não vai ficar em silêncio. O povo brasileiro vai dizer para você, ministro Alexandre Moraes, para você, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Toffoli, Alexandre, Luiz Roberto, todos vocês vão ouvir a voz do povo mostrando a força da democracia brasileira. E eu estou aqui, talvez, na mira de vocês. Obrigado, viu? Eu quero só dizer que eu não sou mané. Se você é malandro, você escolheu um mané que não é mané. Você quis aplicar a malandragem no povo brasileiro, você que eu digo é o somatório. Mas o povo brasileiro está vivo, está acordado, vestido de verde e amarelo, vestido de democracia, levantando o nosso pavilhão para que outra bandeira não assuma, porque foi muito tempo que nós estivemos de vermelho, aquela esperança, aquilo ali foi balela, ali foi uma malandragem, mesmo que o povo brasileiro não sabia que vocês pertenciam à malandragem. Agora o povo está acordado. Bom dia para todos. Para você, Márcio Almeida, em São Paulo, Roberto Gomes, em Fortaleza, J. Evangelista, Dr. César Pinho, lá em Viçosa do Ceará, Dr. Paulo Lama, advogado. Para vocês todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Heleno Lopes. Curtam, compartilhem e aguardem, porque a nossa salvação está no nosso patriotismo. Nós louvamos Deus, pátria e família. Não queremos crimes, não queremos assalto, nem queremos bandeira, a não ser a bandeira verde e amarela do Brasil. Vamos torcer pela seleção brasileira, que é melhor. Bom dia para vocês. 85 é o DDD, 999-45-3883. Obrigado e até amanhã.